detalhe, criminosa. Hello, senhoras e senhores, boa noite, bem-vindo ao canal Pode Tá, que é totalmente voltado para o empreendedorismo. Vou pedir para vocês, gente, mais uma vez, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta. O YouTube entrega muito mais se vocês fizerem essa gentileza, ok? Bom, hoje a gente vai trazer uma convidada que é totalmente voltada por artes, arquitetura e também mãe de gêmeos, nessa coisa toda. Vamos lá, eu vou apresentá-la, depois ela vai contar a história dela. Formou em design de interiores na Faculdade de Belas Artes. Formou-se também em arquitetura pela Belas Artes, na primeira turma, viu, gente? São mais de 28 anos na profissão, com um portfólio impressionante, sempre inovando e atualização constante em diversos cursos na área como iluminação 3D e CAD. Na Equipe Hotel, ela ganhou prêmios em primeiro e terceiro lugar com ambientes de hotel. Uma viagem para Londres. E não para por aí. Morou 7 meses em Nova York. Realizou mostras de decoração na Casa Cor, Equipe Hotel e Mostra Clássica. Também é calígrafa e ceramista. Tá bom pra vocês? E mãe de gêmeos ainda, gente, com 5 anos. Quem é a nossa convidada? Seja bem-vinda, meu amor, Farid Elia. Tudo bom? Oi, Tati, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tô super feliz de estar aqui, podendo contar um pouco da minha história, né? Eu que tô feliz. Eu que tô. Eu fiquei muito de verdade que você aceitou o convite. E eu quero muito que você conte sua história. Muito, muito, muito. Bom, como eu comecei na arquitetura, na decoração, desde pequena, acho que uma das únicas matérias que eu ia bem era artes, né? Então, eu sempre gostei muito de pintura, coisas manuais, desenhos e ficar brincando com mobiliário, essas coisas. Então, eu sabia, desde pequena, mesmo não tendo ninguém na minha família nessa área, que eu queria ser arquiteta. Então, eu fui crescendo e tal, entrei na faculdade, surgiu a Faculdade de Design de Interiores, que é a primeira faculdade que teve em São Paulo, e eu me matriculei, eu tinha 16 anos. Caramba! E aí eu me formei com 20, né? E assim, foi até engraçado, né? Porque eu virei para meus pais, imagina, os pais, hoje como mãe, eu sei como que é. Você paga a escola, paga a faculdade e tal. Aí eles tinham acabado a minha faculdade estava no final. E eu cheguei, tem uma surpresa. Eu me matriculei agora na arquitetura, porque como eu era muito nova, né? Sim, sim. Então eu entrei, eliminei um ano, porque tinha umas matérias em comum, e aí fiz mais a arquitetura lá também. Caramba! E deixa eu perguntar, vocês formam na primeira turma da Belas Artes. Realmente, naquela época, você decidiu, assim, do nada entrar nessa... Como que foi procurar esse curso, por ser a primeira turma? Então, é porque eu queria arquitetura, só que eu gostava muito da área de decoração, que eu gosto até hoje, né? Que é o meu forte, também, né? E aí surgiu essa oportunidade, como não existia, eu falei, eu quero fazer. Aí eu fiz. Depois eu achei que poderia complementar com a arquitetura. Normalmente as pessoas fazem ao contrário. Sim. Faz arquitetura e complementa com um curso de decoração. Eu fiz a de decoração e depois eu complementei com a arquitetura. E essa alteração na disposição mudou alguma coisa ou não? Não muda nada, só um complementa o outro, né? E hoje eu trabalho mais exatamente com isso, que é a arquitetura de interiores, que a gente chama, né? Que é mais a parte de decoração. Sim, e conta pra gente, você se formou, seguiu a carreira, você abriu seu escritório, como foi essa parte assim, estou formada? Vou pro mundo, e agora? Então, eu comecei... Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 16. Aí, com 17, já comecei a procurar estágios. E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar num escritório renomado, com 17 anos. E, a partir daí, nunca mais parei de trabalhar. Então, esse escritório acabou me abrindo algumas portas, porque eu comecei a conseguir outros trabalhos, né? Sim. E aí, eu fui trabalhando em vários lugares. Trabalhei também com vendas de pedras e granitos em um período. Então, é muito bom porque eu acabei
conseguindo falar com o público e também aprender, né, lidar com o público, com vendas, né? Sim. E é uma área que eu gosto muito, que são as pedras, né? Os mármores, granitos. Então, eu gosto de entender um pouco desse material. E depois, trabalhei em vários escritórios também de arquitetura e tal. E quando foi mais ou menos em 2005, eu tive a oportunidade de viajar, né? E na volta eu abri meu escritório. E você acha essa questão de você ter trabalhado nesse escritório te ajudou também na questão de você criar o seu nome, né? Da questão da confiança, porque você era recém-formada. Então tem essa questão também, porque, tipo, você vai mexer com arquitetura, com design, que você tem que passar um pouco de confusão no sentido de, tipo assim, pera, mas você é recém-formada. Você sofreu isso nessa questão de início? Eu acho que, assim, trabalhar nesses escritórios me ajudou muito para eu conseguir, assim, ter experiência e segurança para poder abrir o meu próprio, né? Sim. Porque aí eu já tinha noção de como que funciona uma obra, como que funciona trabalhar com fornecedores, com público Prazos. em geral, com prazos, cronogramas, né? Então, com certeza, foi o que me ajudou a poder me sentir segura para poder abrir o meu próprio, né? E quando você abriu logo depois, ou você ficou um tempo nessa parte de escritórios, vendas? Como que foi essa transição? Foi assim, foi muito... Acho que a oportunidade veio quando eu tive para viajar. Fui morar nos Estados Unidos, em Nova York, mas só 7 meses. E, na verdade, mais para aprender inglês, né? E aprender, né? Para aprimorar o inglês, né? E tal. E lá eu consegui... como eu gostava muito da área, então eu sempre estava visitando coisas que tivessem a ver com a área, exposições, né? Escritórios que tem lá em Nova York, que é super interessante, gente, né? Eu imagino, meu Deus, é o paraíso. É, um paraíso. Foi uma das fases mais gostosas da vida, assim, né? Porque também eu não estava trabalhando, só estudando. É como que se fala? Uma pós na raiz ali, né? É bom, um pós-cultural, né? Um pós-cultural, exatamente. A cultura e morar lá, e não é só visitar, né? Sim. Por mais que é pouco tempo, você acaba conseguindo um pouco ter essa experiência, né? E você acaba fazendo bastante visitas em outros países, ou lá também, para essa questão de tipo de produto, lançamento, material posterior agora? Agora, sim, mais onde tem mostras, tipo Feira de Milão, onde tem a Feira de Miami também, que é de arte. Então, onde tem a oportunidade, né, de ir, eu vou, né? É bom. Porque a gente tem que sempre estar vendo quais são as tendências internacionais, que é o que vem para cá. Sim. Então, você tendo uma ideia do que está vindo, você já também consegue estar na frente um pouco, né? Sim. Apesar que hoje, com a internet, tudo tá aqui rápido, né? Então... Exato. E você sentiu, assim, quando você abriu o seu escritório, você foi direto para essa coisa, ou você já criou uma carteira antes? Como que foi essa fase pra gente deixar claro, assim, tipo, como me formei, abri... Você fez a sua carreira ali nos escritórios. Quando foi o seu? Como foi esse começo? Abri, que é um sonho de todo mundo, abrir seu próprio escritório. Sim. Então, eu voltei, abri meu escritório na cara e na coragem. E fui começando com projetos de conhecidos. Sim. Então, aí um começa a indicar o outro. Aí comecei a investir em mostras para poder aparecer, né, um pouco mais. Então, fiz algumas mostras como Casa Cor, que você comentou, mostra clássica, Equipotel. Então, fui investindo um pouco na carreira. Sim. Porque aí a mídia também fica em cima para poder te apresentar, né, para o público. Sim. E aí, através disso, vai aparecendo, né? Os clientes vão aparecendo, surgindo e boca a boca, né? É, isso que eu ia falar, o boca a boca, porque Porque hoje eu acredito que nessa facilidade da internet, você põe ali o seu portfólio e Mas naquela época, a gente era tipo assim... Naquela época. Gente, vamos falar naquela época. Né? Naquela época, não tem como falar que não. Tinha muito daquela coisa, tipo... Tá, mas como que eu vou confiar, né? Então tem que ser no boca a boca. Sim. Principalmente porque é uma reforma, escolheu aquela pedra, escolheu, sei lá, a pintura. Não tem como voltar atrás, porque senão isso gera um custo, gera um desgaste. Bom, é isso. Bom, então me conta mais. E aí você abriu seu escritório, realizou seu sonho ali. Foi fácil? Foi assim,
o dia a dia? Como que você montou a sua agenda? Pra gente entender mais, como que é a agenda de uma arquiteta? Não é fácil. Obra, visitas... Assim, não é fácil, porque quando você pega uma obra, você tem que se empenhar muito, porque tem um acompanhamento da obra. Então, além de você ter que fazer o projeto, você tem que ir atrás dos orçamentos para ver a viabilidade, né? Você tem que ir nas lojas, às vezes com o cliente, aí tem modificações, você tem que ir na obra para ver se realmente a equipe está fazendo direitinho. Então, é um pouco cansativo, mas faz parte, né? Se você tem aquele cliente, você tem que dar e se dedicar o máximo possível para que saia do jeitinho que foi planejado, né? E você, hoje, na Farid de hoje já, depois de alguns anos, sua expertise e tal, você vê que, assim, alguma coisa você conseguiu, tipo, nossa, eu mudei muito nisso, eu fazia de tal forma, não, agora tá perfeito dessa forma que eu consegui. Tipo assim, teve alguma alteração, Farid lá, Farid aqui, tipo... Teve uma alteração que acho que é com a experiência a gente vai adquirindo, né? Quando eu comecei, eu contratava o pedreiro, contratava o eletricista, o gesseiro, contratava pessoas separadas, né? Sim. E com a experiência, você vê que isso às vezes não é que não dá certo, mas, por exemplo, o gesseiro acaba estragando o trabalho do pedreiro e um não tá preocupado com o serviço do outro. Então, hoje, que eu prefiro contratar empreiteiras, né, ou construtoras, ou engenheiros que têm uma equipe completa, porque a responsabilidade, eles são amiguinhos, né? São da mesma equipe. São da mesma equipe, então eles não vão prejudicar o trabalho do outro e ir embora para casa. Exato. Então, hoje eu prefiro trabalhar dessa forma, então teve essa modificação, que eu acho que é mais prática, né? E mais segura. Sim, uma dica, né? Porque fica como dica, porque é bem isso que você falou. Um vai trabalhar em ordem com o outro, porque sabe que tem ali um responsável que vai falar assim, ó, você prejudicou o outro, isso vai atrapalhar no cronograma. E atrapalha, gente, porque, bom, sou suspeita, né? Porque, assim, além de gostar muito da Farid, eu adoro arquitetura, eu adoro decoração. E aí eu fico pensando assim, gente, ela salvou a vida com essa coisa do cronograma e, assim, por mais que eu goste e meio que entenda, tá, gente? Me respeita que não tô querendo atrapalhar, não. Entenda no sentido de, tipo, de gostar, dá muito trabalho. Muito trabalho. Gente, uma coisa que você fala assim, não, vou fazer tal coisa aqui. Não, você não pode fazer isso, porque senão você vai atrapalhar aquilo. E você não pensa, porque você só vê pronto. Então, assim, essa coisa da arquiteta, da design... salva real o projeto, você economiza muito mais, porque você faz uma coisa ali com ordem, né? Exato, com ordem, planejamento. Óbvio que você acaba, entre aspas, vamos supor, gastando mais, porque você escolhe uma coisa e quando você chega na loja, você vai escolher a mais cara, né? Acontece muito. Ou não, às vezes você escolhe uma cara e vai na loja ver uma tão bonita quanto mais barata. Mas, acontece os dois lados, né? Eu ia te perguntar justamente isso. Hoje a gente tem muito material bom, de qualidade, por um preço acessível, e que você olha assim e você fala, caramba, gente, parece um mega produto importado, caríssimo, e não. Né? Tipo, isso te ajuda também nessa coisa de orçamentos com os clientes? Ajuda, com certeza, porque a variedade hoje é inúmera, né? Então, às vezes você tem um revestimento que é caríssimo e, infelizmente, ele não tem condições de ter aquele revestimento, mas existem as réplicas perfeitas, né? Hoje, quase que perfeitas, né? Que pode substituir e deixar o espaço tão bonito quanto, né? Exato. Então, a gente tem opções hoje no mercado. Isso é bom, gente. Como diz, né? A gente pode ter de tudo um pouco, basta fazer o cronograma, o orçamento. E basta ter pesquisa, né? Pesquisar, porque tanto os revestimentos quanto os mobiliários hoje tem bastante opção. Sim. Né? E aí tem a coisa também da marcenaria, como fala? Planejada, exatamente. Tem a outra. Então, você tem um leque de opções hoje para fazer uma... Para todos os bolsos e todos os gostos, né? Ai, gente. Bom, e aí, tranquilo. Farid lá formada, com seu escritório, visitando obra. Mãe de gêmeos. Como que faz pra ser mãe de gêmeos no meio de uma... Não sei até hoje. Essa dica ela não vai deixar a gente, que ela não sabe. Então, essa dica vocês pulam, vocês vão aprender na raça.
Sim. E como que fez tudo isso? Porque eu sei da sua rotina no Sim. sentido de, tipo, Dia a visita dia. a obra, visita a loja, visita Sim. cliente, visita tudo. E ainda tem o seu momento ali de montar toda essa estrutura, né? Pra atividade do outro dia. Então, são fases, né? Eu optei por ter filhos tarde. Então, eu tive filhos, não parece, mas eu tive com 40 anos, né? Então, Não parece mesmo, gente. Então, eu trabalhei bastante, vivenciei bastante, curti bastante, né? Sim. E eu foi uma opção minha. Então, quando eles nasceram, como foram gêmeos, que eu também tive sorte de vir dois. Já veio o pacote completo. Se fosse um, eu acho que eu só teria um, porque como eu tive tarde, eu não sei se eu ia passar por outra gravidez tudo de novo, né? Sim. Então, já vieram dois, graças a Deus, né? E aí eu optei em cuidar deles e dar uma parada na carreira. Sim. Porque era uma coisa que eu queria muito. E desde então, assim, eu trabalho, não parei, mas eu diminuí o ritmo agora. Eu tenho minhas prioridades, né? Sim. Que são eles, Sim. obviamente, né? Então, agora não tenho aquele ritmo que eu tinha quando você me conheceu na época. Sim. Que eu tinha 10 obras em andamento. Exato. Um monte de assistência e tal. Então, eu diminuí para eu poder dar conta do cliente Sim. e atender 100% e principalmente das crianças, né? Gente, ó... Das crianças é óbvio, eu tenho certeza. E do cliente eu também tenho certeza. Ela atende muito bem. Então, é justamente isso. A gente tem que trazer histórias boas, né? Histórias reais. E a gente tem que trazer gente que se empenha, se destaca, se dedica. E assim, isso eu posso dizer por conhecer a Farid, que eu assino embaixo, tá, ó. Maravicherry. Que bom, que bom. Bom, eu vou pedir pra você contar um pouco, né, agora no dia a dia, como que você lida com os desafios do orçamento? Como que é ali, Farid, tipo, opa, pera, tem um desafio. Como que você faz esse manuseio? Então, eu acho que, como eu comentei, hoje a gente tem muitas opções de tipos de lojas, valores, né? Sim. Em vários bairros diferentes e tal. Então, assim, se a pessoa tem um budget menor, a gente consegue trabalhar com o valor que ela tem. E dá para fazer decorações muito bonitas, tanto quanto, Sim. né? Porque é o que eu falo assim, você trabalhar com muito é fácil. Porque você vai em uma loja, tudo maravilhoso, naquelas lojas chiquetérrimas, tem tudo. E um desafio um pouco maior é você trabalhar com menos, né? Porque aí você tem que usar mais a sua criatividade. Sim. Né? Que é o que a gente gosta também de fazer. Então, eu acho que é um desafio que existe, mas que é resolvido facilmente, porque se você tem uma bagagem, se você faz pesquisa, se você tem fornecedores que você confia, você consegue resolver, né? E essa questão sua com fornecedores também é uma outra carteira. Você tem diversas carteiras, né? Tem a carteira com empreiteiro, Sim. tem a carteira com cliente e tem a carteira com fornecedor. Sim. Que essa também é tão quanto importante, porque Sim. se o cara não te entrega ou entrega um produto que não é bom, prejudica toda a outra, não é isso? Sim, com certeza. O fornecedor é essencial, né? Então, a gente tem até como se fosse uma lista negra, se deu algum problema, já elimina, porque assim, você me contratou, eu que tenho que resolver. Exato. Então, eu quero que seja aquele fornecedor que esteja lá, que seja responsável, Sim. que faça Porque realmente. você é porque é meu responsável. nome, E você me contratou, você não quer saber, ele faltou. Tudo bem, Farid, resolve. Exato. Então, deu um problema. Hoje, graças a Deus, existem vários fornecedores. Então, se não está de acordo, a gente troca. Mas lógico que também a gente tem aqueles que estão desde sempre, que a gente confia, sim. que isso ajuda muito, né? Porque já te conhece, né? Então, mas é isso, o fornecedor é essencial. Eu imagino. E deixa eu te perguntar, assim, como que é a sua criatividade? Você foi lá na obra, né? No apartamento comercial, residencial. Você ali de pronto, quando você entra, óbvio que você já teve uma conversa com o cliente, ou não. Sim. E aí, vamos supor, não teve a conversa com o cliente. Você já teve a situação de, tipo, entrar e falar assim, gente, isso aqui vai ficar assim. E foi mais ou menos aquilo que o cliente pediu. Ou não, tipo, meu Deus, entrei, olhei isso aqui, é assim, e o cliente pediu outra coisa e fala, nossa, ficaria tão legal assim. Como que de funciona tudo. isso? Existe de tudo, né? Porque
quando você entra, às vezes até eu vou visitar uma obra, né? Aí a pessoa fala assim, Farid, não repara a bagunça. Eu falo, eu não vejo essa bagunça. Meu olhar tá para outras coisas, né? Então, Sim. bagunça tem na minha casa também, bagunça a gente não repara. Uhum. Porque eu tô reparando o que dá para ser feito naquele espaço, né? Na estrutura. Na estrutura, no tipo de revestimentos que tem, se dá para aproveitar, né? Sim. E existe isso de eu chegar já imaginar pronto de outra forma. Isso acontece direto. E você consegue fazer naquele charme, tipo, não, vem pra cá, fica mais assim. Então, aí... Consegue mudar a cabeça de cliente? Já aconteceu a situação de, tipo, você imaginar uma coisa, o cliente pedir outra e você chegar e falar assim, não, vem aqui. Acontece, mas não por gosto pessoal, por ser prático, por exemplo, né? Então, porque assim, tem arquitetos que têm tipo, uma personalidade, né? Sim. Você olha aquela obra e fala, é do arquiteto X. O meu, se você olhar meu portfólio, ele é um pouco variado, né? Porque assim, não é a minha característica que tem lá, não é a minha personalidade, é a sua. Então eu tento... Nossa, muito bom, é isso. Se você olhar, você fala, nossa, mas esse ambiente não tem nada a ver com esse. Não, porque não é as mesmas pessoas que estão morando ali. Porque não é uma revista que você copia e cola o projeto. Isso qualquer um pode fazer, nem precisa de mim, né? Então eu tento tirar a essência que a pessoa tem, Sim. O desejo, né? Por isso que, às vezes, a gente acaba se tornando amigos de alguns clientes, porque você acaba entrando um pouco na intimidade da pessoa. Sim. Para saber o que não gosta, o que gosta, se recebe pessoas, se é baladeiro, se é mais clássico, né? Então, você acaba entrando na intimidade. E quando tem mais de uma pessoa, a ideia é conhecer um pouquinho todos os familiares, né? Essa pergunta já estava pronta, ela meio já deu a resposta, mas eu vou perguntar. Existe mesmo aquela coisa de conflito, tipo, a mulher quer o piso branco, o marido quer o piso preto e sai treta. Como que você lida com isso daí? Existe. Isso, na verdade, é uma situação chata que já aconteceu comigo. Ai, meu Deus. Eu fui com um casal de clientes numa loja de revestimentos, né? E nessa loja, assim, era incrível. O casal se dava super bem, mas nessa parte, eles eram totalmente opostos. Então, exemplos, tá? Ela gostava de vermelho brilhante para colocar na parede inteira. E ele de cinza fosco para colocar. Nossa, gente, só que a situação chata, tudo bem, gosto não se discute, mas a situação chata... Não, mas não tem nem como fazer um meio a meio ali. Não, tipo... mas essa é a minha função. O chato é que eles começaram a gritar no meio da loja, a se desrespeitar, a brigar. Aí eu pensando, nossa, é uma situação tão legal você sair para comprar um revestimento para sua casa nova. Melhor é uma parte. coisa agradável, né? E o que era realmente chato é que eles viravam para mim, e você, Farid? Eu gosto de vermelho, ele gosta de cinza, e você? Aí eu, gente, vamos, né? Porque eu não posso mentir, porque eu tenho que ser profissional. Sim, né? Exatamente. Mas eu também não posso ficar de um lado de um ou de outro. Então, eu tenho que usar um pouco da minha psicologia que eu não fiz. Mas todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco. Pra ver o que seria melhor. Então, por exemplo, vamos fazer essa parede, então, cinza com um detalhe em vermelho, sabe? Ou colocar os acessórios na cor que você gosta, porque são coisas que não enjoam e tal. Fazer de um jeito que todo mundo sai feliz, né? Saia feliz e satisfeito, né? Não, e até porque, senão... E aquela coisa, né? Você falou, teve a briga ali. Numa próxima... Tá vendo? Se essa parede tivesse sido dessa cor, aí aquilo vira uma coisa pro resto da vida, né? Sim. Então tem que resolver ali, gente, ó, presta atenção. Resolve antes. Tá feito, tá escolhido, é isso. Não, mas tá certo. A gente usa essa coisa da psicologia e cada um tem um jeito de pensar, um jeito de querer, só que os dois moram no mesmo ambiente. Então tem que ter essa, tem que eu cedo um pouco aqui, você cede ali. Ou tipo, esse cômodo fica... Eu, particularmente, a gente fez isso. Um cômodo eu escolhi do meu jeito, o outro escolheu do jeito dele. Tipo assim, pra cada um ter o seu canto preferido, vamos colocar assim. Exato, Apesar que bate o gosto, mas às vezes pode não bater e é normal também. Acontece, e não é um tá errado, o outro tá certo. Exatamente. É gosto, né? Então... É gosto. Bom, nisso você aproveita também a questão de, tipo assim, quais são, assim, as tendências que você gosta, o tipo de material que você gosta? Tem algum preferido da Farid, tipo assim, que você, se todos os clientes falam assim, gente, eu acho muito bom isso, qual tipo de material, assim, de produto? Eu gosto, assim, Farid, né? Eu gosto de misturar
materiais. Eu não gosto que fique, por exemplo, com cara de showroom, por exemplo. Então eu gosto de misturar materiais rústicos com modernos, materiais clássicos com contemporâneos, né, mobiliários. Eu acho que isso dá uma personalidade. Então, eu não tenho um material específico que eu gosto de usar. São, assim, materiais mais naturais. Eu gosto muito de fazer decorações atemporais, na verdade. Que é assim, por exemplo, você fiz sua casa 10 anos atrás. Sim. Então, ela continua bonita hoje. Ela não tá na moda, né? Não gosto de fazer coisas da moda. Eu pesquiso muito tendências, mas não moda. Porque tendências a gente tem que se adequar, né? Porque são as coisas do dia a dia que vai no mundo. A gente tem que se adequar para melhorar. Sim. Mas moda sai de moda. Então, e depois volta. Tem coisas que vão e voltam. E às vezes volta também um pouco diferente, volta com diferente, alguma coisa. Então eu tento fazer decorações atemporais, que a pessoa depois não precisa mudar só quando realmente for se mudar ou enjoar e tal. Tipo... Não porque cansou de ver aquele revestimento, sabe? Enjoou e tal. Sim. E você, assim, teve algum projeto que foi muito desafiador? Tipo, que suou? Todos são, né? Porque eu acho assim, todos são desafiadores porque você tá realizando um sonho de alguém, né? Sim. Então, e não é fácil, porque você são coisas assim que não são coisas, né? Você tem que adivinhar sentimentos, Então, todos são desafiadores. Residenciais, que você tem que agradar tanto o casal quanto os filhos, se tiver, ou a sogra que vai morar lá, não sei. Sim. Comerciais, você tem que ter o desafio também, porque você tem que seguir a linha que é o perfil da empresa, né? Sim. Que também agrade os sócios, tanto um quanto o outro e tal. Mas acho que os mais desafiadores, eu acho que são as mostras. Porque, por exemplo, as mostras, você tem que fazer algo que chame a atenção. É igual um desfile de moda, Sim. Você tem que fazer algo que chame a atenção, mas que também agrade maior número de pessoas. Porque agradar todo mundo é impossível, né? Mas tem que agradar muita gente. Então, eu acho que esses são os mais desafiadores. Que tem que chamar a atenção de modo que não chame pro lado negativo também, né? Sim. E você falou da questão comercial, ele fica também naquela situação de, tipo assim... A empresa tem a marca dela, ela tem o desenho, tem o layout, mas ela também tem que ser funcional, né? Porque as pessoas vão trabalhar, vão ficar ali horas, né? Então não pode ser uma coisa muito, nossa, como é moderno, cheio de design. Tá, aí o cara senta ali 5 minutos e não aguenta mais. Sim. Ele vai passar ali o dia todo. Então tem que ter esse balanço também, tipo assim, fazer a parte mais... funcional, ergonômica, arquitetura não é? Tem que usar o design junto com a funcionalidade, senão depois vão me xingar, né? Bom. Mas já aconteceu, por exemplo, de chegar fazer um escritório, e aí como era muito grande, tinha essa opção. Então a gente fez uma salinha de reunião que era muito, como se fala, informal. Super legal pra pessoa descompressar, né, que se fala, né, e tal. Mas, ao mesmo tempo, eles também têm clientes com um perfil mais formais. Então, eu dei a ideia para eles também fazerem, já que eles tinham espaço disponível, fazer uma sala um pouco mais tradicional, fazer essa para um perfil de cliente mais jovem, né, e tal, que senta no chão e tudo mais. E o outro um pouco mais tradicional, né, com a ergonomia da mesa, né, que eu já fui a louca da trena também, né. Já. Eu chegava até no restaurante, pegava a trena pra ver, pessoal tem... Gente, faz parte total de você. Eu andava, agora eu não tenho mais trena na bolsa. Não tem mais? Não, por quê? Porque senão eu vou ficar medindo as coisas. A dica de como não ficar doida com a trena. Exato. Gente, eu tô rindo, mas tem pessoas aqui no ambiente, sabe, que eu amo uma trena. E tem gente aqui que tá assistindo também que ama uma trena tanto quanto eu. E eu tive tempos Sério? com a trena na bolsa, gente. Sério? Nossa. Pois é. Eu gosto muito, né, dessa parte de decoração. Lá no escritório eu fiz na casa da minha mãe na pandemia. Lembra que eu te mandei mensagem e falei assim... Farid, fiz aqui na minha mãe. Você falou assim, me manda fotos. Verdade. Eu gosto muito. E assim, eu acho que é uma profissão que mexe com o nosso, sei lá, nosso dia a dia, com o nosso ser, no sentido de tipo...
Você vai fazer um ambiente, vamos supor, no residencial, um ambiente que a pessoa gosta de ficar o tempo todo. Chega, vai receber convidados, vai ter o seu lazer, seu momento de descanso. Então, querendo ou não, pensa, assim, eu penso, né, tipo, ali a arquitetura de você criar um ambiente pra pessoa. Eu, particularmente, eu acho que, tipo, você faz aquela... A psicologia com a questão do desenho, de tipo assim, vamos colocar esse sofá, as suas dicas, né? Você falou da psicologia. Você faz, você envolve ali também na coisa do dia a dia da pessoa, porque você vai fazer sei lá, a pessoa gosta de cozinhar. Sim. Você vai fazer aquela mega porque cozinha. eu trago o meu repertório, né? Porque vocês estão me contratando, vocês não têm esse repertório de pesquisa, vocês têm outra área, né? Sim, então, sim. eu conheço para saber o que vocês precisam e vou apresentar opções, soluções, né? E já teve algum caso de, tipo, você, sei lá, né, essa coisa da psicologia, você meio que conhece ali, você apresentar um projeto e o cliente falar, não, não é nada disso. Ou você, que você já apresentou e foi 100%, eu já sei. Conheço a história. Mas já teve de você apresentar e o cara falar, 100% não, porque eu não faço nada sem a gente conversar antes, né? Aham. Então, lógico, tem alterações que tem que fazer, alguns, né, mais que outros, mas Sim. de 100% falar, nossa, não tem nada a ver, graças a Deus não aconteceu. Que bom. Porque eu acho que a gente conversa muito e eu peço o estilo da pessoa para conhecer. Se possível, mandar umas referências do que gosta, do que não gosta, cores que odeia. Imagina, tipo, você odeia tal cor, eu vou lá e faço, né? Então, eu faço uma pesquisa antes, tenho até como se fala, um questionário que eu mando pra ver se a pessoa tem, por exemplo, algum tipo de coleções, para ver o hobby da pessoa, para ver o que gosta, que cor que odeia. Eu ponho que cor você odeia, sabe? Porque são detalhes que eu acho que é importante. Então, você já tem um norte, né? Sim, porque aí já, como se fala, já te ajuda naquela sua pesquisa ali interna para poder criar o desenho. E você falou que, né, lá de pequena gostava de desenho. Sempre foi essa coisa? Então, para você foi fácil essa parte de projetos ali, de criar projeto? Sempre foi engraçado, porque sempre eu quis ser arquiteta, desde sempre. E hoje, como eu faço muitas essas coisas manuais, né, que eu parti eu vou falar disso. Eu parti para pinturas e tal, os meus filhos, eles fizeram até uma festinha de 5 anos, né, e o tema foi mini artistas. Porque eles me ajudam, eles pintam junto comigo, eles gostam de mexer com a coisa de criança, né? Sim, toda criança gosta. E eu incentivo muito, porque como eu gosto, eles acham que minha profissão é ficar brincando de pintar, sabe? Brincar de desenhar. Então, eu incentivo eles nesse ponto, né? Legal. Ó, gente, eu vou mostrar. Isso aqui é um presente que ela me trouxe. Olha que neném. Apaixonada pela Mickey. Olha isso que eu ganhei. Ela que fez, gente. Me conta agora, a Farid, ceramista. De onde que saiu essa ideia, Farid? Gente, conte. Engraçado, né? Tombou o negócio aqui, gente. É que assim, eu gosto, como eu sempre gostei de coisas manuais, esculturas, pinturas e tal, e gosto de presentear também as pessoas, né? E eu penso assim, eu não gosto de dar um presente que não seja personalizado, né? E eu acho muito difícil encontrar, então eu comecei a fazer. Então eu comecei a fazer, por exemplo, Fica a dica. porcelanas. Comecei a pintar porcelanas, então eu pinto jogo de jantar, pinto um monte de coisa de porcelana. E para isso fui aprendendo com cursos na internet, né? Fui me aprimorando, porque você tem que ter aquele forno especial também, né? De alta temperatura. Nossa, então você montou toda uma parte de estrutura para isso também. Montei, eu quero completar, quero montar mais, né? Vou fazer um ateliê. Porque eu comecei com a porcelana, aí eu parti pra cerâmica, que a cerâmica é aquele que você molda, né? Você faz com argila mesmo, por exemplo, isso é uma porcelana pintada. Sim. A argila você vai moldar mesmo, depois ela vai virar uma cerâmica, depois vai pintar e tal.
né? Ela vem da terra mesmo. Sim, sim. Né? E eu comecei a fazer também curso disso. A pessoa não tem mais o que inventar. Tá certo. E Aprender aí comprei meu nunca é tarde. forno, comprei meu forno de alta temperatura, 1.300 graus. Caramba, tem que ter segurança, né, gente, pra mexer com isso. Então. E aí meus filhos ajudam a fazer também umas massinhas, algumas coisinhas, porque pra eles é super legal, né? Sim, interação, família ali, muito bom. E vai que ali, ó, já desenvolve, se tiver um pezinho lá, igual a mãe, Sim, já vai, né? eles gostam bastante. E eu adoro, assim, isso pra mim é como se fosse uma terapia. Eu faço até de madrugada, que eu gosto muito de fazer, me relaxa, assim, que é uma coisa que me dá prazer realmente de fazer. E mas isso é só um hobby? Ou você tem pretensão de crescer e criar uma marca e vendas? Eu tenho pretensão de crescer, mas assim, no meu tempo, né? Sim. Porque como eu faço muita coisa... Então, é isso que eu tô pensando aqui, gente. As Mas pessoas tudo até bem. falam assim, nossa, Farid, você não tem um foco, por exemplo, arquitetura. Eu não tenho um foco, por exemplo, decoração de quartos infantis. Tem gente que tem focos. Porque pra mim, eu acho que, assim, eu gosto de desafios, né? Sim. Então, eu gosto de fazer coisas diferentes. Então, eu falo assim, mas por que você não faz só residencial, aí você foca nisso? Porque eu gosto de fazer corporativo, eu gosto de pesquisar a empresa, eu gosto de sempre estar vendo coisas diferentes. Sim. E aí, eu comecei também com essa parte, né? De pintura. Então, a cerâmica é algo que me dá muito prazer. Se eu pudesse, eu vivia só disso, mas eu também gosto de projeto. Então, o que eu vou Você gosta de fazer? muita Eu vou coisa, dividir meu ué. tempo e Tá fazer certo. tudo. Não, Comecei a Aí, fazer um outra, pouco se de você tudo. consegue se adequar, não tem problema nenhum, né? Que nem você agora tá com a pretensão. A Eu achei- pretensão a gente, gente isso tem, é- mas eu tenho que focar também para você começar a abrir um negócio. Você tem que sim. focar. E ao mesmo Exatamente. tempo, como é difícil você focar em tudo, né? Então, e eu não tenho uma coisa que eu gosto mais. Então eu vou fazendo do meu tempo. Tipo, aparece uma encomenda de cerâmica, eu faço. Aparece um projeto, eu faço. Tudo no meu tempo para fazer bem feito. Também eu não pego tudo para fazer correndo qualquer coisa. Sim. O que eu sei que eu consigo fazer e fazer bem feito, eu faço. Sim, aí como você não tem essa. É o que você falou. Como você não tem essa pretensão ainda firmar, tipo assim, você pode criar o seu prazo. Olha, Sim. para entregar isso, eu preciso de tanto. A pessoa espera ou não e vida que segue. É isso? É isso. E calígrafa. De onde também, Farid? De onde? Não, é que a caligrafia eu já fazia antes dessa parte de cerâmica. Já tava no meio. Essa, na verdade, foi... desde que eu era pequena, minha mãe me dava aqueles livrinhos de caligrafia. Então, eu tinha uma letra bonitinha. E eu gostava muito de fazer... Bonitinha, não. Uma pessoa calígrafa não pode ter uma letra bonitinha. Tem que ter uma letra linda. Eu gostava muito. E aí, minhas amigas começaram a casar. Eu falei, posso fazer o convite? Foi assim que começou. Aí elas deixavam eu fazer o convite, porque eu sempre gostei muito de fazer com nanquim, com pena, né? Gente, não. E aí, Nossa, tão difícil. começaram a indicar pras amigas. Aí uma indicava pra outra e começou. Aí passou pro lettering, que é pintura de parede. Aí vai... De parede? Essa parte eu tô desatualizada. Essa aqui não tá no roteiro, gente. Então. Como porque... assim? Não, aí você começa a fazer lettering. Porque lettering é a brincadeira com as letras, né? Aham. E desenhos misturados com letras e tal. E aí começa a fazer aquelas paredes que tem o lettering, que é tipo paredes desenhadas. Aí eu faço também pinturas em paredes, faço os letterings nas paredes. Ou seja, faz E tudo. virou paixão agora, / negócio, ou ainda só é paixão? Esse daí você Não, também esse já eu também faz. trabalho também. Tudo, Já tá atendendo também. tudo é trabalho, porque às vezes eu faço até uma decoração que tem um lettering, aí eu mesma já faço. Tem rede social desse? Tem. Tem, então vou pedir Todos pra deixar têm. aqui. Vou pedir pra deixar aqui todas as redes sociais. Até me falaram, dela. junta tudo Vai em dar um. Mas eu não quero 53 juntar. Vai dar 53 arrobas, é isso? Mas é que eu não quero juntar tudo em um, porque eu acho que são específicos. Ah, não não, tem é. nada a ver um com o outro, assim. Tá certo. Até Quer porque dizer, tem a ver a arte, né? Mas. Até porque o público que estiver procurando cerâmica, de repente, ele não tá procurando a letra. Então, tipo... Exato. É. E por isso que eu Ai. separo. E você tem alguma coisa assim que você te inspira? Você fala assim, nossa, isso é o fundamento de eu ter essa vida hoje, a questão da arte. O que levou a Farid pra arte? Não desde a infância, agora, a Farid mulher, mãe. Eu acho que a arte, ou vida é arte, né? Eu acho que, assim, tudo é arte. Tipo, porque a arte é como se, é o seu sentimento, né? Você vai expressar o que você tá sentindo. Então, a arte pode ser, sei lá, uma música.
eu cozinhando com meus filhos, não deixa de ser arte. Ainda mais que eu gosto de decorar o prato também, não faço só comida, eu gosto de enfeitar. Ai, meu Não Deus interessa do céu. ficar gostoso. Chefe, você não, chefe não, porque não fica gostoso, fica mais bonito do que gostoso. Exatamente, a apresentação muda o paladar. Apresentação, Exato. Então, eu acho que tudo pode ser o que inspira, na verdade. Se você tem um repertório de coisas que você gosta e tal, até um pôr do sol vai te inspirar, se você estiver apaixonada, sei lá, tudo é inspirador, né? E também, por exemplo, na área, você conhecer um pouco de projetos de colegas, pesquisar projetos internacionais, até visitar muito essas feiras, né? Participar de congressos e tudo mais que tem a ver. Tudo é uma inspiração, né? Porque na sua cabeça fica um pouco de tudo. Sim. Farid, conta pra gente, como foi essa experiência na Casa Cor e em outras mostras? Me fala um pouco dessa sua vivência nisso. Bom, a vivência de mostras é uma vivência bem corrida, porque assim, quando você sabe que você vai fazer uma mostra, participar de uma mostra, você tem que ter um planejamento anterior muito perfeito, porque você tem um prazo para cumprir, né? A Casa Cor até que nem tanto, porque você tem bastante tempo para executar o seu projeto. Então, esse planejamento pode ter alterações, né, e tudo mais. Sim. E aí você dá tempo de finalizar. Já a Equipe Hotel é um projeto mais ligado para o ramo hoteleiro, né? Sim. E assim, normalmente na Expo Center Norte, nessas expos, e dura 3 dias. Então, você tem que fazer um planejamento muito perfeito antes, porque você tem que executar tudo em 2, 3 dias. Caramba. Então, seus fornecedores não podem falhar de jeito nenhum, senão você vai levar multa. Multa? Porque vai começar a mostra, se não tiver pronto seu espaço, fora seu nome que despenca, né? Sim. Porque você tem um espaço lá que é para divulgações, né? Foi feito todo um investimento para estar lá. Então, você tem um prazo, assim, absurdo de rápido. Você tem que virar à noite fazendo, executando. Você tem que ter os seus parceiros bem, assim, ponta firme. Sim. E depois que acaba a mostra, que dura também uns 4 dias, né? O tempo de uma feira. Você tem que desmontar, assim, do dia que acabou até meio-dia do dia seguinte. Caramba, senão começa rápido. a passar como se fosse a gente brinca que passa aqueles caminhões para desmontar tudo e jogar tudo no lixo. Então, Sim. os fornecedores que tem que retirar coisa tem que buscar tudo até antes do meio-dia, porque tem que estar livre que vai começar outra feira. Sim. Outra mostra. Então, esse tipo de mostra é muito corrido. Só que vale a pena, porque a divulgação é muito grande em São Paulo e no Brasil todo, né? Sim. Que mostra as tendências, no caso da Equipe Hotel, da rede hoteleira. E eu participei algumas vezes, né? Teve até que você comentou da premiação, né? Que foi... Sim, você ganhou a premiação e foi viagem para Londres. Foi um concurso que eu participei. Sim. Que eu participei com a Roca. A Roca Mundial, né? E aí ela fez um concurso, quem tivesse feito espaços que tivesse acessórios, louças, metais deles, né? Sim. E nesse caso, eu tinha usado, né, os produtos deles, que eles estavam até patrocinando para as pessoas, então eles estavam dando alguns objetos para as pessoas, né? Sim. E aí eu participei desse concurso com 2 projetos, que foi a minha suíte de motel e a suíte das grandes metrópoles. E nesse concurso tive a sorte de ser presenteada, né? Em primeiro e em terceiro lugar. Então, eu participei com 2 projetos e esse concurso era do Brasil inteiro. E aí me ligaram para falar que eu tinha recebido, né, esse prêmio. Sim. Até foi muito engraçado que até em casa, né, meus familiares acharam que era trote, porque você vê que confiança, né? Porque é muito assim, raro você conseguir ganhar no mesmo concurso 2 prêmios, né? Exatamente. Foi muito especial, assim, pra mim. No dia da premiação, eles fizeram um almoço de premiação, aí eu fui chamada 2 vezes. Foi muito legal com esses 2 projetos. E aí eu ganhei, o que foi pra Londres foi a suíte de motel. Jura? Que eu fiz uma suíte bem legal, assim, que tinha uma banheira iluminada no meio do quarto.
Que top! E eu tinha feito algumas coisas diferentes. Por exemplo, eu fiz uma mesinha, que essa era uma mesa multifuncional. Então, essa multifuncional. Essa mesa, quando ela abaixava, virava um polidense. Mentira! Super diferente, né? E o que mais? Tinha um armário também que eu sugeri para os motéis ganharem dinheiro, que eles tinham como se fosse um armário com uns vidros transparentes e tipo uma chavinha. Então a pessoa, dentro desses armários, a pessoa visualizava umas fantasias, né? E a pessoa podia comercializar as fantasias. Sim, aí com a chavinha lá Com a comprava... chavinha, comprava o que queria. Então o motel sai ganhando, né? Também. Sim. A pessoa que tá lá também se diverte, né? Exato. E aí foi esse que eu ganhei pra Londres, que foi Que super legal. E aí eles utilizam essa arte que você fez ali, esse projeto, eles utilizam realmente em algum lugar ou fica só como uma amostra para ideias para os clientes? Então, essa amostra, quem visita normalmente são donos de hotéis. Então, esses donos de hotéis visitam todos esses ambientes e pegam ideias. É igual o Casa Cor, né? Sim. Às vezes você vai lá ou para contratar um profissional, Sim. ou até para pegar ideias. Sim. Né? Mas aí depois desses 3 dias de mostra é tudo desmontado e volta, né? Mas não que aquele projeto vai ser replicado. Ah, tá. Isso, né? é isso mesmo que eu queria saber. Não. Tipo, não, agora Farid, vem cá. Não, tem um poderia hotel, acontecer tal. se algum cliente visse e quisesse idêntico, dá pra ser, né? Ah, então Mas eles têm esse acesso. Tipo, Farid, vem cá, olha, a gente tem uma rede de hotéis, hotel ou de quer motel, a fazer- gente quer esse quarto aqui. Aí você vai lá. E aí Sim. você que vai ou é o pessoal da equipe hotel? Como Não, funciona aí essa? eu como arquiteta, Aí porque você como arquiteta. o ambiente é criação minha, né? Sim, sim. Então, tive contatos com alguns donos de hotéis, até já fiz alguma coisinha de chalés e tal, mas de motel em si, não. Tá. E você, lá em Londres, você viajou com a questão da premiação? Foi a trabalho? Como foi essa experiência de viajar ganhando prêmio, né, gente? Muito Nossa, bom isso. foi muito especial, assim. Foi uma viagem que eles fizeram no Brasil todo, então teve outros premiados, Ah, né? tá. Da Bahia e do Rio de Janeiro, tiveram mais 2 arquitetos. Sim. E a gente viajamos juntos, um grupo, com o pessoal da Roca, com o pessoal desses ganhadores, tinha pessoal da mídia também, de algumas revistas. E foi muito especial. A gente visitava o showroom da Roca, por exemplo, de lá, Sim. de Londres, é um dos mais lindos, assim, foi feito pela Zaha Hadid, que é uma arquiteta iraniana super renomada e que eu admiro muito. Então, Sim. foi um sonho poder conhecer esse espaço, né? Fora todos os lugares que a gente ia, né? Os restaurantes de design, as coisas, exposições, tudo ligado na área, né? Sim. Já aproveita aquela experiência, né, do prêmio e também adquire mais conhecimento, né? Sim. E até ver coisas que de repente você já admirava e teve ali a oportunidade de conhecer. Sim. E você em Nova York, como que foi essa sua experiência de morar lá 7 meses, conhecer? O que você tem assim de qual museu que você visitou, alguma coisa voltado para arte que você gostou? Você lembra assim, você fala, nossa, na verdade, assim, lá a gente, como eu tive bastante tempo, fui praticamente em todos, né? sim. Porque não tinha, às vezes, você fala, o que eu vou fazer? Quero conhecer um pouco da cidade, né? Então, foi Guggenheim, aí o Metropolitan, o Museu de Artes Naturais, todos os museus que tinham exposições na época, eu ia. E hoje você ainda visita bastante com essa questão, ou aqui no Brasil, que vai mudando essa coisa das apresentações, das artes, das feiras? Você ainda tem essa frequência de visitar para inspiração, por gostar também, não só questão de trabalho, mas você ainda continua nessa... Antes de ter filho, eu viajava mais, né? Sim. Aí, Feira de Milão, que eu fui algumas vezes, né? Mas depois que eu tive filhos, eu acabei não indo mais nessas feiras. Sim. Pretendo, lógico, voltar, né? Mas assim, mesmo eu não indo, eu sei tudo o que aconteceu. Sim, Porque sim, tá antenada. Tô super antenada, porque hoje todo mundo posta, sai em todas as redes sociais, nas revistas da área, né? Sim. Então, você acaba se atualizando, mesmo sem estar lá ao vivo, né? Mas ao vivo é outra coisa, né? Não se compara. A experiência de você ir pessoalmente, ver e tal,
É diferente. Mas eu quero voltar. Eu acredito. Eu acredito que deve ser uma experiência muito boa, não só na questão do trabalho, né? Ali de visualizar presencialmente, eu acredito que cada uma seja mais e é legal que impactante. você também tá com seus colegas de trabalho, né? Então é divertido, né? Porque tudo doido igual você, arquiteto, né? Então, normalmente gostam das mesmas coisas, né? Sim. Então a gente acaba indo nos mesmos passeios, né? Nos restaurantes bons, coisas legais que tem que a cidade mostra, né? E a Feira de Milão é muito legal, porque a Feira de Milão, ela tem em toda a cidade, ela tem são exposições que chama Fuori Saloni, que é fora do salão da Feira de Milão. Então, todas as lojas, todos os restaurantes, quase todos, né? Sim. E cidades próximas, eles estão com instalações, com exposições. Então, porque sabem que muita gente vai lá pela feira. Sim. Então, é feira em todos os lugares. Todo lugar tem arte, todo lugar tem alguma coisa para você aprender, para você ver de diferente. Isso você no seu dia a dia, quando você sai ali para passear, para jantar, sei lá, visitar alguém, você pega essas, tipo, olha, que gostei dessa pedra, sei lá, foi na casa de uma amiga ou foi alguma coisa, por mais que você tenha um conhecimento, um catálogo aí eterno, mas talvez tenha coisa que de repente você não tenha visto e ali você se inspira, tipo assim, nas coisas do dia a dia mesmo? Sim. Lugares que você visita? Sim, eu vou, por exemplo, em restaurantes, eu fico reparando porque a decoração é interessante, da onde veio esse material. Às vezes eu vou no banheiro, eu gosto muito de visitar banheiros dos restaurantes, né? Porque para ver o que foi feito. Aí às vezes tem uma iluminação, eu coloco a cabeça atrás para ver como que tá vindo essa iluminação. Já teve alguém que te pegou no flagra, tipo, maluca, o que você tá mexendo aí? Tô vendo. Não, pra ver como que funciona, né? Às vezes Dá com crachá aqui. Arquiteta, gente, tá de boa, tá tudo bem, não vou pegar nada. Mas eu acho assim, quem gosta dessa área, tudo é inspirador, né? Você tá... Às vezes até me torna um pouco chata, né? Porque às vezes eu olho, por exemplo, uma fachada. Eu tô no carro, dirigindo, eu olho uma fachada e falo, poxa, custava pintar essa fachada. Você acaba ficando crítica, né? Mas Total. De tudo, assim. Falar, não custa tão caro. Só passar uma lata de tinta dá outra cara. Tudo acaba visualizando de um jeito que seria melhor, sabe? Ah, eu imagino. Não, e você falando dessa forma, eu acredito que, tipo, é bem isso, a coisa da beleza, né? Tipo, negócio pintado, ajeita um pouquinho ali a calçada, óbvio. Às vezes coisas simples, né? Exato, que faz uma mega diferença. Você, então, é daquele tipo, eu imagino assim, vamos colocar a Farid em 3D, né? Ela andando aqui na Avenida Paulista, na Avenida Brasil, ela vendo os negócios mudando, assim, automático. Não, tem uma brincadeira, assim, que eles falam que os arquitetos, eles são os maiores números de pessoas atropeladas. Porque eles não olham pro chão, pra frente, eles ficam olhando pros prédios, ficam olhando pras outras coisas, e não presta atenção, aí o carro atropela. Ai, meu Deus do céu, cuidado, eu vou andar com protetor. Mas, eu acredito que seja também porque essa questão vocês estão com a cabeça o tempo todo pensando naquilo. Então, tipo assim, um prédio que de repente eu passo ali na Paulista e falo, nossa, que prédio lindo, né? Construção, que nem a gente passou esses dias na Higienópolis. Aqueles casarões. Lindos, né? Lindos. Gente, maravilhosos. Meu Deus do céu. E aí eu fico pensando, mas não podia ter cortado essa plantinha aqui no canto, então, sei lá, dar uma pinturinha ali. É chato, ali. né? Ser um pouco assim, mas assim, no sentido de, tipo assim, já é um casarão, né? Então, assim, acredito eu, né? Não tô julgando, mas acredito eu, que tenha condições. Então, tipo assim, de deixar aquilo mais belo. Sim. Então, acho que a cabeça de vocês é nesse sentido de, tipo, vamos dar um up aqui, galera. Dar uma melhoradinha aqui e tal. Aí, se quiser também já, né, fazer aquela coisa do design, dar uma mudadinha, a gente tá aqui também. Toma meu cartão. Você foi a louca do cartão? Não. Não? Na verdade, eu acho que é um erro até, porque eu sempre esqueço de trazer cartão. Hoje, então, nem... Mas nem lá no começo, você não foi a louca do cartão? Não, eu sempre tive cartão, né? Sim. Mas não de distribuir cartão, só nas mostras. Nas mostras eu deixava, assim, espalhadinhos, né? Sim, porque aí a pessoa mesmo pega. Eu sou uma pessoa, assim, um pouco tímida nesse ponto de... Eu sou boa de criar, eu acredito, né? Sim. De desenvolver, mas de vender...
eu não sei se eu sou tão boa. Porque eu sou um pouco tímida, sabe? Nesse ponto. Até, por exemplo, eu gosto muito de fazer minhas coisas, mas na hora de vender eu preciso ter um marketing, fazer alguma coisa, entendeu? Mas eu vou te falar que isso é natural, porque geralmente eu brinco, né, lá na empresa, cada um na sua função. O que você puder ajudar um ou outro, tranquilo, mas tem coisas que eu não vou me dar bem 100% e de repente em outras... tudo, né? Então tem coisa que a gente vai trazendo o coleguinha. Se tiver tempo, estuda. Ah, não, acho que agora eu consigo, beleza. Se não, também, tranquilo. A gente não tem aquela coisa da obrigação. Ah, eu tenho que ser perfeita em tudo. Até porque senão a gente fica maluca, né? É muita coisa. Se cobra, né? Muito, e ainda mais você que mexe com criação. Então, tipo assim, eu acredito. Penso eu. A sua cabeça tem que estar fluída ali pra aquilo e não pra venda, né? Porque são dois processos totalmente diferentes. É que eu acho que quem sabe vender, não é vender o produto, né? Vender a ideia. Vender a ideia, né, e tal. Isso eu sei fazer. Isso eu sei fazer. Mas, por exemplo, de ficar, como você falou, do cartão, assim, eu nunca me senti muito à vontade, sabe? De fazer isso. Porque sempre foi muito boca a boca mesmo. Não sei hoje, né? Hoje tá mudando um pouco mais, né? Sim. Hoje tem as redes sociais, que a gente faz a propaganda. Aí eu faço direto. Aí tem... Todo dia, praticamente, eu posto alguma coisa, faço minha propaganda, que aí é mais fácil, né, do que ao vivo e tal, né? Porque aí a timidez fica, tipo, ali, não precisa ser a Farid ali falando, É porque tem essa questão também que a gente tem que entender que nem todo mundo vai lidar bem com essa coisa de falar, o que nem você falou da coisa de entregar o cartão. Tem gente que vai sair... Mas, por exemplo, para apresentar um projeto que eu já apresentei para condomínios que tem, sei lá, tinha umas 20 pessoas, né, e tal. Aí eu me sinto super à vontade, porque eu tô falando de um assunto que eu manjo, né? Então, se você tem, como se fala, uma bagagem do que você sabe o que você tá falando, você se sente seguro de falar sobre o assunto, né? Então, mesmo que tem muita gente, várias pessoas prestando atenção em você enquanto você fala, aí eu acho que é mais tranquilo, né? Porque até se você tiver ali, rolou uma pergunta. Você tem bagagem suficiente pra... E se você também não souber, tudo bem, não sei. E vida que segue. A maturidade ajuda também, né? Exatamente. E agora, o quiz pode estar. Está preparada, Farid? Não. Vai mesmo assim. Não tem essa opção, gente. Aqui não tem. Vamos lá. Quais são suas maiores fontes de inspiração? Meus filhos. Que lindo! Uma mostra que gostaria de ter participado. Bom, uma mostra que eu gostaria de ter participado é a mostra... Tem a Feira de Milão. Dentro da Feira de Milão tem um espaço que chama Satélite, que são para designers de produtos, de imobiliários e tal. E seria interessante, porque tem uma visualização mundial. São pessoas competentes que estão lá dentro, né, e tal. Então, assim, não me empenhei muito para participar, mas seria é muito interessante, que eu teria amado participar. Ok. Quais realizações e projetos tem em mente para os próximos anos? Bom, para os próximos anos, vou continuar fazendo tudo isso que eu estou fazendo hoje. Que não é pouco. Mas pode ser, como somos seres transformadores, né? Pode ser que eu mude e queira fazer outra coisa, não sei. Hoje, eu acho que eu vou continuar fazendo arquitetura de interiores de todas as áreas, né? Comercial, corporativo, residencial. E também continuar com a minha cerâmica. Se Deus quiser, vou abrir um ateliê maior para poder fazer mais peças, né? E a parte de porcelanas e tal. Cuidar dos meus filhinhos, que é tudo mais importante para mim, né? E continuar. O que eu tenho feito hoje. Keep walking. Exato. O que te faz sentir vontade de pegar um projeto? De pegar? Eu acho que quando você sente aquele brilho no olho do cliente, que ele tá te confiando, né, a realização do sonho dele. Então, quando tem esse brilho e ele te dá a carta branca e confia em você, aí eu acho que dá mais vontade ainda de caprichar mais ainda, sabe? Porque tem uns que te contratam, mas falam, eu quero...
sei lá, esse da revista, né, e tudo mais. Aí não te dá aquela super ânimo de fazer. Mas quando ele te dá carta branca e confia que você tem potencial de fazer melhor do que ele espera, daí eu acho que isso dá um ânimo pra gente. Boa. Ó, aproveitando o gancho, é o que você falou, a coisa da carta branca. Isso pro arquiteto é tipo assim, tem um papel branco, vai lá, meu amor. É um sonho. É um sonho. Sim. E aquela coisa, você está mexendo com o sonho de outra pessoa. Então, tipo, Sim. ele tá realizando o seu sonho através do dele, né? Vice-versa. Porque a carta branca ali pra você, a liberdade, a confiança, isso... Hoje você sabe disso Sim. maravilhosamente bem. E qual a dica que você daria pra alguém que tá estudando ou acabou de se formar e, tipo, tá ali começando essa carreira pra... Como chegar na carta branca na mão do cliente? Dica da Farid. Não, é uma coisa que eu falo, assim, brincando, né? É meu slogan, né? Nosso maior sonho é realizar o seu. Então, eu acho assim, se você, pra quem tá começando, Sim. você tem que fazer algo que você realmente goste. E tem que fazer como se fosse pra você, né? Mesmo que não é do seu gosto, mas assim, algo que você veja que é funcional, que é viável, que você gostaria que fizesse, né? E a atenção que você gostaria também que te dessem. Então, você tem que... Pra isso, você tem que amar o que você faz. Primeira coisa. Exatamente. Sim. E aí, você, fazendo isso com respeito, sei lá... Fazendo mostrando a sua capacidade, né? E tudo mais, vai conseguir. Exato. E aquela coisa, né? A gente fala, você tocou em assunto de respeito, né? É exatamente isso, porque você tá entrando na residência, na empresa da pessoa, né? Sim. Ali você falou corporativo e tal. Mesmo que seja parte de hotel, também é o corporativo. Sim. E ali você tá realizando o sonho daquela empresa, daquela pessoa. Então você tem que ter aquele respeito de tipo, opa, pera. Porque o respeito, assim, cada um tem a sua identidade, a sua personalidade. Sim. Você não tá lá pra julgar, né? Você tá pra fazer o seu trabalho, né? E por isso que eu falo, tem que ter respeito. Porque às vezes você achou aquilo horroroso, né? Um exemplo, né? Sim, Mas não é do seu não gosto, o mas... problema é seu, o problema é meu, não é deles, né? Sim. Então, você tem que sempre respeitar e fazer o seu trabalho da melhor maneira. É isso. Bom, gente, eu, assim, tô muito feliz de você Eu ter também aceito o adorei. convite. Mostramos aqui um pouco dessa rotina maluca, vamos colocar assim, maluca, de ser arquiteta, visitar a obra, cuidar de filho, e mostras, e tá. Cara, eu tô muito contente que você tenha aceitado o convite. E eu tô muito contente que você me convidou. Não, é porque assim, a gente tem que mostrar, é o que eu falei, gente, a gente tem que mostrar a história de pessoas, não só no fato de conhecer, de histórias daquela galera que se entrega, o que ela acabou de falar, de respeito, dedicação. Eu sei que você é assim. Eu vim através de uma indicação, né? É verdade. Super indico. É sobre isso, né? A coisa do boca a boca, super indicar. Porque você teve todo o respeito e todas as pessoas que eu ouvi falar do serviço da Farid, ou que do nome Farid, sempre vem com essa referência, né? Bom. E agora você vai começar na coisa da cerâmica, da caligrafia. Agora eu vou ouvir outras coisas. Depois a gente vai fazer um outro podcast da parte de cerâmica. Fechou? Cerâmica tem até outras ideias pra surgir, mas depois vai ficar pra segunda etapa. Pronto. Então agora Farid, como se fala? Episódio não, episódio parte 2, cerâmica, depois a gente faz a caligrafia. É isso. Eu quero te parabenizar, de Obrigada. verdade. Acho maravilhoso o seu trabalho, toda a sua dedicação, seu carinho, porque você é atenciosa, você escuta a gente, você escuta a pessoa. Isso hoje em dia tá em escassez, vamos colocar assim, né? As pessoas é muito papá. Não, vamos te mandar um e-mail. Não, você tem toda aquela coisa do tipo, vamos sair, vamos tomar um café. Gente, ela foi a primeira pessoa que eu tomei chá com leite, lembra disso? Comprando luz, tipo assim, então ela tem esse carinho de tipo, vem aqui, vamos conversar, sabe, não é aquela coisa do tipo, toma aí o projeto, obrigado de nada, né? Sim. Eu acho que isso também ficaria, talvez, como uma dica não da Farid, da Tati agora, mas barra Farid, que ela já provou que ela tá fazendo assim. Disso, de ter o carinho e o respeito também. Não é isso? Obrigada, Tati. Eu que agradeço. E assim, o que a gente fica mais feliz é isso, né? Esse retorno
E o que eu te falei, muitos clientes se tornam amigos, então isso que é o mais importante. Porque, por exemplo, a gente continua com contato, né? A gente Sim. sempre mantém esse contato porque a gente se gosta e Exato. acabou se conhecendo um pouco mais, né? É. E aí também desejo muito sucesso para vocês. Ah, obrigada, meu amor. Obrigada de verdade. Obrigada E é isso, a gente. vocês. Logo menos a gente vai ter o episódio 2, Farid barra cerâmica ou barra caligrafia, sei lá mais o que ela vai inventar até lá, né? É isso, meus amores. Boa noite. Obrigada mais uma vez. Agradeço por toda a atenção aí, carinho, compartilhamentos, como se fala? Comentários. É isso. Likes. Segue lá, like, é isso. Compartilha, se inscreve, faz tudo, gente. Pelo amor de Deus, porque tem gente me olhando aqui bravo se eu não falar disso. Beijo, boa noite. Até mais. Tá, querida? Partiu tomar um vinhaço.